Bem-vindos a uma história escrita. Dave estava passeando com seu cachorro quando encontrou um pastor alemão olhando para um bueiro. Ele não pensou muito nisso. Ele apenas achou estranho que o cachorro estivesse sozinho. No dia seguinte, Dave ficou mais desconfiado. Então ele começou a ouvir barulhos do ralo. Ele ligou imediatamente para os serviços de emergência para abrir o dreno. Um caminhão de bombeiros chegou rapidamente ao local. Eles tinham as ferramentas necessárias para abrir o bueiro. Os ruídos ficavam cada vez mais altos. O que estava preso no ralo? Dave ficou curioso, mas os policiais que chegaram foram informados de que eles haviam fechado a área próxima ao dreno. Então aconteceu algo que Dave não esperava. Dave foi informado de que precisava vir para interrogatório. Eles continham o pastor alemão e queriam saber de Dave o que estava permanecendo. Dave ficou atordoado. Ele foi tratado como se fosse um suspeito. Com o canto do olho, ele viu uma barraca branca sendo armada ao redor do ralo. Ele foi jogado em uma van da polícia. Dave sentiu que não era de seu interesse lutar. Ele teve que obedecer aos aguardados. Foi-lhe dito que iriam à delegacia interrogá-lo sobre o que havia encontrado. Eles agiram como se Dave tivesse cometido um crime. Exatamente no mesmo momento, Dave foi escoltado para dentro da delegacia e viu que eles também estavam trazendo o pastor alemão. Dave só podia obedecer, não fazia ideia do que se tratava, mas estava determinado a limpar seu nome. Os oficiais colocaram Dave na sala de interrogatório e imediatamente solicitaram a fazer perguntas. Eles tinham a impressão de que o pastor alemão era dele. No entanto, Dave disse a eles que ele tinha apenas um cachorro, que estava contido em outra sala junto com o pastor alemão. A polícia tinha verificado câmeras de rua. Eles tinham visto Dave todos os dias andando ao redor do pastor alemão e interagindo com ele e o ralo. Agora eles não tinham pistas, mas não desejavam compartilhar o que haviam encontrado dentro do ralo. Quando Dave perguntou sobre isso, eles ficaram pálidos. Eles pediram que ele os orientasse durante o dia, e eles precisavam obter algumas pistas. Como Dave havia ligado para os serviços de emergência, eles tinham apenas uma pista que poderia seguir. Eles precisam obter o máximo de informações que puderem. Dave começou a orientá-los neste dia. Dave disse a eles que o barulho era inconfundivelmente algo que ele nunca tinha ouvido antes. Ouviram batidas suaves, mas persistentes, e gritos ocasionais. Seu próprio cachorro foi parado bem no meio do caminho também. Dave sabia de uma coisa: problemas estavam à espreita. Para surpresa de Dave, os oficiais ouviram com muita atenção. Era como se eles não tivessem ideia do que exatamente encontraram. Eles tinham que entender a situação, e apenas Dave era alguém com quem eles podiam conversar. Dave continuou a olhar em volta para ver se via o dono do pastor. O pastor já estava olhando para dentro do ralo há alguns dias. Ninguém parecia se importar, mas Dave tinha a sensação de que algo estava imune. O estranho sobre o pastor é que ele nem reagiu. Era como se ele estivesse completamente desconectado. Dave não conseguiu chamar sua atenção, mas o cachorro não parecia querer ajuda, nem queria a atenção de nenhum espectador. O que poderia ser isso? Dave começou a procurar ajuda. Ele queria sair daqui o mais rápido possível. Ele tentou arrastar seu próprio cachorro para longe do ralo, mas se opôs a se mexer. Dave realmente começou a lutar. O que ele poderia fazer? Ele deveria chamar a polícia? Dave se sentiu confuso, parado ali no meio da rua com seu cachorro e o pastor alemão, olhando em volta como se estivesse delirando. Muitos olhos das pessoas que passavam caíram sobre ele, e ele estava começando a ficar um pouco desconfortável. Finalmente, e felizmente, Dave tomou a decisão de ouvir seu próprio cachorro. Concentrando-se no esgoto abaixo, ele pôde ouvir os ruídos novamente, e desta vez com mais detalhes. No entanto, mesmo com os olhos semicerrados, tudo o que Dave conseguiu ver era a escuridão abaixo. Pelo menos na mente de Dave, alguém ou alguma coisa estava claramente em perigo. Como ele poderia ser o único a perceber isso em um lugar tão lotado? Ele se sentiu obrigado a fazer algo sobre esse perigo. A princípio, Dave disse que tentou puxar a tampa do cano de esgoto. Ficou bem no lugar.
Agora, com um bastão de metal como alavanca que encontrou por perto, tentou novamente com todas as suas energias. O cano estava claramente enferrujado e nada podia ser movido. Dave olhou ao redor. Um interruptor de pessoas o observava à distância, e agora ousaram se aproximar. Com uma clara observação na voz, ele tentou explicar a alguns espectadores qual era a situação. Um breve momento de alívio veio sobre Dave quando alguns outros pareciam tão certos a ajudá-lo quanto a ele nessa tarefa. Um dono de loja local apareceu por trás, segurando o que parecia ser um pé de cabra. Em poucos minutos, uma equipe de 4 homens dedicados se formou, cada um deles segurando uma alavanca de metal de um objeto que havia sido encontrado na área. Dave e os outros deram tudo o que tinham, mas a capa não se moveu um centímetro. Um dos espectadores viu um número de telefone da produtora na tampa do tubo. Dave imediatamente tirou um telefone da mochila e, um minuto depois, alguém atendeu a linha. Muito mais calmo do que antes, Dave explicou a situação com cuidado, terminando com a pergunta se havia algo que eles pudessem fazer. A esperança voltou para ele. Levou alguns minutos para o outro lado da linha dar uma resposta decisiva. No entanto, ele não obteve a resposta que queria. O que quer que esteja lá embaixo estaria morto a essa altura. Uma a uma, as pessoas que o haviam ajudado antes estavam anunciando que precisavam continuar seu trabalho. Ainda assim, Dave não estava disposto a desistir. A situação era urgente. Dave sabia que a única maneira de cumprir sua missão era resolver o assunto por conta própria. Ele ligou para o dono de uma empresa de reboque que por acaso conhecia, e novamente contou o que havia acontecido. Dave arriscou que teria o equipamento certo para remover essa cobertura diabólica. O dono da empresa de reboque teve outra ideia. Ele insistiu em envolver as autoridades. Dave veio com um plano. Se ele quisesse ligar para os serviços de emergência, ele tinha que ter um motivo sólido. Se não houvesse nada lá embaixo, ele arriscava uma multa enorme. Mexer com propriedade do governo era algo que o dono da empresa de reboque estava muito hesitante. Dave permaneceu persistente. Ele não se importava mais com os riscos. Seu primeiro e principal objetivo era entrar no sistema de esgoto agora. Dave estava cansado de tudo. O pastor não se moveu um centímetro todo esse tempo. Ele tentou mover o pastor para ver o que ia acontecer. O pastor resistiu e até começou a ficar agressivo com Dave. Esta foi a gota d'água. Dave decidiu que ligaria para o corpo de bombeiros. Ele tinha inventado algo sobre os animais estarem lá embaixo. Eles queriam saber como ele sabia. Ele lhes disse que seu pastor alemão podia sentir o cheiro deles. É por isso que Dave foi preso mais tarde. Então ele ouviu o corpo de bombeiros chegando. Eles nem sequer reconheceram Dave, os homens que haviam chegado claramente faziam esse tipo de trabalho com mais frequência. Um pouco do posicionamento e espionagem corretos estava em ordem, mas não demorou muito para quebrar a ferrugem e colocar o primeiro movimento em ação. Os sons misteriosos que diminuíram ao longo do tempo agora podem ser totalmente ouvidos novamente a partir do momento em que a tampa foi levantada. Ecoando de longe em algum lugar daquele cano, vários guinchos ligeiramente diferentes encheram a rua. Dave nunca tinha ouvido algo assim antes em sua vida. Abrir o esgoto foi apenas o começo desta missão. Agora que tinha sido realizado, alguém tinha que descer. Dave olhou ao redor. A disposição das pessoas em ajudar de repente pareceu diminuir. Os espectadores estavam claramente interessados no que quer que estivesse acontecendo, mas a maioria mantinha distância. Dave, hesitante, olhou para baixo no longo, profundo e escuro oleoduto. Um bombeiro se aproximou de Dave. Ele disse a Dave que seus colegas não estavam dispostos a descer. Eles não tinham experiência com isso e não queriam arriscar a segurança de seus homens. Dave foi informado de que eles precisavam esperar por um especialista. Dave não concordou com esta decisão. Dave passou correndo pelos bombeiros e pulou pelo oleoduto escuro. Ele sentiu uma onda de excitação, estresse e adrenalina subindo por todo o seu corpo. Ele ouviu os bombeiros gritarem para ele voltar. Dave definitivamente se arrependeria disso. Dave estava agora no escuro. Ele teve sorte que ele estava com o telefone dele.
Resolveu acender a lanterna. Ele tinha que seguir os sons agora. Ele pensou que estava perto, mas ele estava definitivamente na direção errada. Dave continuou andando até chegar a um beco sem saída. Ele não tinha ideia de para onde estava indo. A bateria de seu telefone estava morrendo também. Ele precisava ser rápido, ou estaria completamente perdido no sistema de esgoto. Ele havia cometido um grande erro. Eventualmente, por algum milagre, ele conseguiu se aproximar do som. Foi quando as coisas começaram a escurecer. Os gritos e sons se transformaram em algo muito mais sinistro. Quando Dave se aproximou, viu olhos brilhantes à distância. Ele teve que correr para isso. Dave correu o mais rápido que pôde. Ele não tinha ideia de para onde estava indo. Ele ouviu os sons se aproximando dele. Dave percebeu que estava sendo perseguido pelo que quer que estivesse aqui no sistema de esgoto. Ele tinha que encontrar a saída. Depois de correr cegamente no escuro, ele viu alguma luz ao virar da esquina. Ele ficou aliviado por provavelmente ter encontrado uma saída, mas ao virar a esquina, viu uma escotilha fechada. Alguma luz veio dele. Ele tinha que continuar. Esta poderia ser uma situação de risco de vida. Dave quase desmaiou de estresse. Foi quando ele esbarrou em algo. Ele sentiu como se sua vida tivesse acabado. A coisa que o estava perseguindo finalmente o alcançou. Ao abrir os olhos, viu que havia esbarrado em um dos bombeiros que o procuravam. Dave foi escoltado até a saída por eles. Disseram que ele era muito irresponsável. Ele nunca deveria ter ido pelo oleoduto sem um especialista. Quando Dave lhes contou o que havia acontecido, eles ficaram pálidos. Ninguém poderia descer agora. Dave foi interrogado quando a polícia chegou. Ele era o único que tinha visto o que estava pelo ralo. Dave não tinha certeza do que encontrou, mas tinha certeza de uma coisa. Aquela criatura era perigosa. Dave viu que outra equipe havia chegado. Estes são os especialistas de que os bombeiros falavam. Eles chegaram em estranhas vans pretas. Dave estava agora ainda mais desconfiado do que tinha visto. Ele queria ficar para ver o que estava acontecendo. Mas depois foi preso. Foi quando Dave foi levado pela polícia e interrogado. Dave viu que eles estavam armando uma barraca branca. Além disso, ele não tinha ideia do que acabou acontecendo. Quando terminaram de interrogar Dave, decidiram que ele não havia feito nada de errado e o libertaram. Dave instantaneamente voltou para o bueiro. Ele tinha ouvido falar que o pastor alemão tinha rompido. Quando ele chegou ao local, viu que centenas de pessoas se reuniram ao redor do bueiro. A polícia tentou manter todos a uma distância segura. Dave viu outra coisa. O pastor alemão passou furtivamente pela multidão até o ralo. Depois, ele pulou no ralo. Todos engasgaram. Eles nunca haviam presenciado algo assim. O que o pastor alemão estava fazendo? O pastor nem hesitou. Todos eles ouviram muitos sons do esgoto, algo estava acontecendo lá embaixo. Em um certo momento, Dave ouviu gritos e todos ficaram instantaneamente em silêncio. Nenhum som vinha mais do esgoto. Dave sentiu como se algo ruim tivesse acontecido ali. A polícia correu em direção ao bueiro. Então algo aconteceu. Do ralo veio o pastor alemão. O pastor estava acompanhado por uma equipe de especialistas, que pareciam completamente chocados. Era como se eles tivessem testemunhado algo que ninguém jamais deveria. Dave então ouviu alguns sussurros na multidão. Muita especulação estava acontecendo sobre o que tinha acabado de acontecer. Ainda havia uma pessoa da equipe de busca desaparecida. O pastor alemão esperou no topo do bueiro novamente, e ela não se moveu um centímetro. O que ela estava esperando? Eventualmente, a última pessoa do grupo saiu do bueiro. Ele tinha algo em suas mãos. Dave não conseguia ver o que era, mas eles definitivamente tinham encontrado algo lá embaixo. Então a multidão começou a aplaudir. Dave percebeu que eles haviam encontrado filhotes. O pastor alemão estava lambendo-os quando chegaram à superfície. Esses filhotes eram os filhotes do pastor.
Dave agora entendia toda a situação. De alguma forma, ela havia perdido seus filhotes. Mas onde está o dono? Eles determinaram que o pastor não tinha dono. Isso significava que ela precisava ser levada para um abrigo de animais com seus filhotes. Foi quando Dave decidiu intervir. Ele se ofereceu para adotar tanto o pastor quanto os filhotes. A polícia concordou sob uma condição. Ele tinha que deixá-los visitar a hora que quisessem, só para checar todos eles. Dave precisava deixá-los ser examinados pelo veterinário também. Quando tudo estava bem, Dave levou todos para casa. Ele se importava muito com eles e deixava a polícia visitar sempre que quisesse. Obrigado por assistir até o final. Vou ficando por aqui, até mais.